Está escrito assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a vida de um deles. O que vendo, ele se levantou para escapar com a sua vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu no seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis então que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, Elias, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tocou em Elias a segunda vez, e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, Elias, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, até o monte de Deus. E ali entrou Elias numa caverna, e passou ali a noite. E eis que veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e busco a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor com também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. E também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma fala mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Amém. Incline a sua cabeça. Senhor, fala conosco através da sua palavra, dá inspiração e conforto, e que com a força desta palavra possamos nós sairmos daqui melhor do que entramos, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Querida igreja, estamos essa noite aqui reunidos, feridos, machucados. A igreja está de luto, a igreja está sofrendo. Mais do que a igreja sofrendo, estão os pais, está a família, estão aqueles que de perto trabalharam, conheceram. E não é fácil pregar depois de um acontecimento desse. Não é fácil tentar explicar para a igreja o que acontece quando o seu pastor se perde. Só que nós temos que caminhar, porque a vida continua. O recado que fica para nós é que todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões e tribulações de todos os demais seres humanos. Não foi o primeiro, mas eu gostaria muito que fosse o último. Pessoas no mundo todo hoje sofrem com esse tipo de angústia interior, com esse tipo de dor que não tem remédio que resolva. A depressão se tornou o mal do século. Pessoas têm trabalhado ao redor do mundo, ONGs internacionais, a ONU está preocupada. Nunca houve um índice tão grande de pessoas que desistem da vida. E a pergunta que fica é: por quê? Nem tudo tem resposta.
Eu li um texto nessa noite que foi escrito milhares de anos antes de nós. A história é do maior profeta do Velho Testamento, chamado profeta do fogo, profeta Elias. Elias é um personagem na Bíblia que provoca medo em quem conhece a sua história. Ele aparece do nada, a Bíblia não fala de onde ele vem, não conta os indícios da sua história. A gente só sabe que ele nasceu numa terra chamada Tesbi. A Bíblia diz que ele não tinha pai, não tinha mãe. Israel vivia um tempo de erros e pecados. E é esse homem que aparece no cenário de Israel, pregando. Quando ele aparece, a voz dele é como a voz de um trovão. A roupa dele impactava as pessoas porque ele usava uma roupa feita de pelo do camelo. Ele aparece em Israel como um ilustre desconhecido. E ele dá um grito no centro da cidade dizendo assim: segundo a minha palavra, não vai chover mais aqui. Nenhum profeta da Bíblia antes e nenhum depois profetizou desse jeito. Todos os profetas que tinham juízo apareciam e falavam assim: assim diz o Senhor, segundo a palavra do Senhor, é o Senhor que me manda dizer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Elias não. Ele entra no cenário de Israel e ele grita sozinho, segundo a minha palavra. Ele não disse segundo a palavra de Deus. Ele não disse Deus me mandou aqui. Ele tinha, como diz a molecada de hoje, papo reto. Não era politicamente correto. Não era um profeta tradicional. Ele recebeu uma incumbência, chegou em Israel e disse: não vai chover mais aqui segundo a minha palavra. E ponto final. E ele é arrebatado do meio do povo e é levado para o deserto. E por 3 anos e meio ele é sustentado por Deus. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor usava corvos, usava urubus. Mais tarde Deus vai usar viúvas para cuidar dele. Porque ele aparece em Israel, lança essa profecia, como ele não usa o nome de Deus. E daqui a pouco parou de chover de verdade. As pessoas caçavam Elias, pensando que ele era um feiticeiro, pensando que ele era um macumbeiro. E por isso Deus escondeu ele. Passados 3 anos e meio de luta, houve choro em Israel, houve arrependimento, houve busca, não de todos, mas o coração de alguns se curvou diante de Deus. E Elias aparece de novo no cenário de Israel. Se você esqueceu, se inscreve no canal aí embaixo, tem o botão vermelho, clica aí em inscrever-se. Orando para que chuva desça do céu. Porém, antes disso, ele lança um desafio. O desafio mais terrível da Bíblia Sagrada. Ele desafia todos os falsos profetas que haviam naquela terra para virem a um duelo. Não era duelo de revólver, de espada. Era um duelo de joelhos. Duelo de oração. Ele desafiou os profetas de Baal. Eram 400 profetas de Baal. Baal era um ídolo, um poste ídolo, um deus de pedra que tinha olhos e não via, ouvidos e não ouvia, boca e não falava, pés e não caminhava. E era o ídolo da mulher do rei de Israel. Elias manda chamar esses profetas de Baal para um duelo. E os profetas de Baal ficaram com medo de Elias, ao ponto de não virem sozinhos. Eles trouxeram mais 450 profetas de Azera, que era um outro poste ídolo, um outro deus. 850 homens que serviam a deuses mentirosos. E Elias desafiou a eles dizendo: nós vamos fazer um altar. E nós vamos colocar sacrifício no altar. E depois do sacrifício colocado, nós vamos orar. E o Deus que for de verdade vai derramar fogo em cima do altar. E os profetas de Baal e os profetas de Azera entraram num frenesi. Começaram o culto deles de manhã. E Elias ficou de lado olhando. E a Bíblia Sagrada diz que depois de horas Baal não respondia, Azera não respondia. Os sacerdotes de Baal sacaram espadas, sacaram facas, adagas e começaram a retalhar os corpos em sacrifício ao Deus deles. Começaram a derramar o seu próprio sangue. E nem assim os profetas receberam o recado do seu Deus em forma de socorro.
A Bíblia Sagrada diz que em certo momento Elias, só um profeta maluco para fazer isso, faz uma piadinha com os inimigos. Ele diz assim: gritem mais alto, possa ser que Baal esteja dormindo. Então vocês têm que acordar o Deus de vocês. Elias dizia sobre o sono de Baal, porque o Deus de Elias não dormia. O salmista já havia dito: eis que não dorme o guarda de Israel. O guarda de Israel não dormita, não tosqueneja. E os profetas de Baal insistiram na sua oração, e o sol se levantou, já passava do meio-dia, e não aconteceu nada. Então Elias, sozinho, eu disse sozinho, levantou um altar de pedras, colocou um sacrifício sobre o altar, mas ele foi abusado. Ele pegou uma enxada, uma pá, e fez um buraco ao redor do altar, fez um rego. E naquela época de escassez, 3 anos e meio de seca, Elias disse às pessoas: tragam água. Eu não sei se era água que ele havia acumulado por esses 3 anos e meio, deixando guardado para ele sobreviver. Eu não sei se viúvas que acreditavam nele, se ainda haviam pessoas que temiam a Deus. Eu sei que apareceu água. E Elias não mandou colocar água só naquele rego. Elias disse: molhem o altar. Molharam o sacrifício, molharam a madeira, Vitor, molharam as pedras, molharam tudo. Ora, jogar fogo numa madeira seca é bem mais fácil que numa madeira molhada. Jogaram tanta água que a água inundou o altar e encheu aquele rego que estava ao redor do altar. Aí a Bíblia diz que Elias fez uma oração. A oração de Elias tem 57 palavras. A oração de Elias tem 1 minuto e 10 segundos. E ele ora com toda a força da alma dele, porque ele sabe que é tudo ou nada. Porque se o Deus de Elias também não responder, vai ficar elas por elas. Mas tem 850 homens que podem matá-lo. E Elias ora com a força da sua alma, dizendo: para que todos saibam que o Senhor ainda é Deus, e que eu sou o teu servo, e que a tua palavra na minha boca é a verdade. Caia fogo do céu e consuma este sacrifício. E a Bíblia diz que o céu se abriu e desceu uma labareda de fogo do céu. O fogo queimou o sacrifício, o fogo queimou a madeira, o fogo queimou as pedras do altar, o fogo lambeu a água que estava por sobre o altar. Não sobrou nada. E diante de um ato tão violento, a Bíblia diz que os profetas de Baal ficaram tremendo, paralisados. E não me explique, não me pergunte como, porque não há explicação. A Bíblia diz que Elias sozinho catou uma faca e matou os 850 profetas. Ele sozinho matou todos os falsos profetas que haviam em Israel. E voltou para o deserto. Eu fico imaginando o que acontece com um homem de Deus, com alguém que serve a Deus, quando ele faz um desafio como esse e o milagre acontece. Quando a sua oração funciona. Quando o seu sacrifício move o coração de Deus. Nós temos igrejas hoje no Brasil e ao mundo, que são igrejas que nós chamamos que vivem na teologia da prosperidade, que você liga a TV para ouvir os testemunhos, dá até vontade de desligar e fala assim: parece que o Deus deles não é o Deus nosso. Porque lá eles dão tudo, recebem tudo, tem milagre, tem cura, tem dinheiro, tudo que eles pedem, Deus dá. E de repente Elias está vivendo um momento desse, porque tudo que ele fala se cumpre. Ele fala: não vai chover, e não chove. Ele desafia os inimigos vêm e ele tem peito para enfrentar. Ele debocha dos inimigos, ele está com uma unção tão grande sobre a vida dele, uma confiança, a fé dele está a 1000, o tanque de combustível dele está cheio. E ele então debocha do inimigo, e depois disso ele faz: agora vou fazer eu meu altar. E aí, ao invés de ele só orar, não, ele quer mostrar que o Deus dele tem poder acima da média. Traz água que eu quero inundar isso aqui de água. Era uma maneira de rir do inimigo, de debochar do inimigo. E Deus respondeu Elias. Não bastasse Elias orar para que o céu fechasse, não bastasse Elias agora pedir a morte desses profetas, não, ver o fogo descer do céu. Agora Elias recebe uma autoridade tão grande que ele mata os 850 profetas. E ele sai daquele dia como o herói de Israel. Naquele dia, Deus foi com ele. Naquele dia, o anjo do Senhor guardou ele. Naquele dia, a glória de Deus estava na boca dele.
Naquele dia, o Espírito Santo usou Elias. Naquele dia, Elias se sentiu um super-homem. Naquele dia, eu tenho certeza que ele foi para casa dizendo assim: tu existe, tu vive, tu é Deus, eu te amo, eu te glorifico. Foi por isso que o Senhor me chamou, eu acredito em ti. Naquele dia, se entrasse o diabo na frente de Elias, ele agarraria o diabo pelo chifre, esfregaria a cara do diabo no chão. No dia seguinte, chegou um mensageiro para Elias. Elias acordou e disse: o que está acontecendo? E o mensageiro disse: a mulher do rei mandou um recado para você. E qual o recado que ela mandou? Amanhã, por esta mesma hora em que Elias matou os meus profetas, façam os deuses comigo, se eu não matar Elias. Se amanhã por esta hora a cabeça dele não estiver na minha mão. Ela não mandou soldados atrás de Elias. Não saiu 1 milhão de homens contra ele. Bastou apenas uma ameaça. Eu disse uma? Não ouvi. Uma ameaça. E o homem que passou a noite dormindo, achando que era um super-herói, sentiu uma agonia, irmão Jonas. Sentiu um medo. Sentiu uma dor. Sentiu um abandono. Sentiu uma solidão. Sentiu uma opressão maligna. Sentiu uma depressão tão grande que ele se afastou e disse assim: Deus, eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. Esse homem que não quer mais viver se esconde no meio do deserto e vai procurar uma caverna para se esconder. Ele entra dentro da caverna e lá no meio do breu, da escuridão, diz: Deus, eu não quero mais viver. Ele dorme. Deus manda um anjo. O anjo vem, põe comida na mão dele. Ele come a comida, mas ele está tão depressivo que ele dorme de novo. Beliscou a comida, bebeu a água e dormiu, sem vontade de viver. Aí a Bíblia diz que o anjo veio, cutucou Elias e disse: Elias, calma, não chegou a sua hora ainda. Você tem que comer e beber, porque a tua caminhada ainda é longa. Você só vai poder ir quando se levantar outro para ficar no seu lugar. Elias levantou, caminhou por um tempo, e mais tarde ele vai preparar alguém para ficar no lugar dele. Eu estou contando a história do mesmo homem, que num dia, ora e o fogo desce, e no outro dia, ele quer morrer. Num dia ele tem força para matar os inimigos, para orar, para fazer orações de fogo, e no outro dia, ele se esconde dentro de uma caverna. A Bíblia Sagrada diz: assim como Elias foi sujeito a todas as paixões, nós também estamos. O que é a depressão? O que faz uma pessoa ficar depressiva? Existe 1 milhão de coisas. Mas a pessoa depressiva, ela se sente um fardo na vida da família. Ela sorri por fora e chora por dentro. Ela se isola. Quando essa pessoa é alguém que do altar está, todos nós temos a tendência de ignorar, dizendo assim: não, é um pastor, pastor é pastor. Pastor ora, pastor jejua, pastor clama, pastor sobe o monte, pastor expulsa demônio, pastor ensina, pastor visita. Sim, pastor faz tudo isso. Mas pastor também é gente. Pastor é gente que sofre, que tem vales, que tem angústias. Bendita é a ovelha que pode procurar o pastor para conversar. E quando o pastor não tem com quem conversar? Ou até tem, mas não tem coragem. Ou até tem, mas tem vergonha. A família Catedral está machucada. O inimigo está rindo da gente. Mas isso não vai parar a gente. Nada do que o pastor Rafael Otávio pregou nesse púlpito aqui vai cair por terra. Nada.
tudo que ele pregou aqui continua sendo verdade. Tudo, todas as palavras, ipsis literis. Um ato não macula e não apaga a vida inteira de uma pessoa. Um ato de desespero, de tribulação, de dor. Todos nós sabemos que ele estava enfermo. Um ato não apaga tudo que passa pela vida de alguém. Pastor, e agora? Agora é a gente levantar a cabeça, colocarmos os ombros debaixo dos ombros dos pastores da igreja, do pastor Valdeci, da pastora Zela, da pastora Aline, e caminharmos. Agora que a igreja precisa ser igreja de verdade. A catedral é a igreja que entende você. Nós podemos não aceitar, mas nós entendemos o sofrimento das pessoas. Nós podemos não aceitar os erros, mas nós compreendemos que o ser humano é fraco, é falho, e nós vivemos uma vida para o próximo. E nessa noite, todos nós, ao sairmos por aquela porta, olhemos para o exemplo do que aconteceu com a vida do pastor Rafael e tomemos pelo menos o melhor de tudo que aconteceu durante a vida dele conosco aqui. Seus sorrisos, suas boas palavras, suas piadas, sua maneira de ser, seu jeito, sua inteligência, sua capacidade. Memorize isso. E saiba que eu tenho certeza de que um dia nós vamos nos encontrar de novo. Pastor, como assim? Tenho certeza, porque a Bíblia diz na boca do apóstolo São Paulo: nada me separa do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida. Paulo está dizendo que nem a morte separa ele de Cristo. Não me importa o que foi, não me importa como foi. Existem coisas que só Deus pode revelar. Existem coisas que só a eternidade pode revelar. Eu creio que uma pessoa que está fora de si, ela não tem controle sobre a sua existência, ela também não pode pagar por aquilo que ela não tem controle. Eu tenho certeza de que o pastor Rafael está num lugar melhor do que nós agora, pastor Roseli. Eu tenho certeza. Não me importa como a gente sai dessa vida. Sei que muitos crentes ficam procurando respostas. Não há respostas para tudo na Bíblia. Você sabia disso? Me mostre na Bíblia o pecado de fumar. Não há. Existem coisas na Bíblia que ela se silencia. Por exemplo, eu vim de uma igreja onde pouco se vê pessoas sorrirem, principalmente os obreiros. Sabe por que raramente um pastor bem assembleiano sorri? Porque ele não encontra em Jesus nenhum momento Jesus rindo na Bíblia. Então, se Jesus não sorria, eu também não vou sorrir. Mas não é porque a Bíblia não diz que ele não sorria, que não deve ter algum dia na vida que ele deve ter dado gargalhada, sorrido. Os momentos em que a Bíblia se silencia não podem se tornar uma agonia para nós. Nós devemos continuar acreditando que o céu é logo ali. E vamos aprender também com os erros. Qual erro? Não fique sozinho. Não se isole. Procure alguém. Não deixe a vergonha, o medo, a tribulação, a dor te levar para dentro de um buraco. Se você conhece pessoas que estão assim, por favor, se aproxime delas. Vamos procurar ajudar de alguma forma. A pastora Marisa Lobo esteve aqui conosco no congresso. Ela me ligou ontem. E depois do que aconteceu com o pastor Rafael, pastora Roseli, ela postou na página dela. E ela, como psicóloga, se abriu e disse: se houver alguém que precisa de ajuda, que está com indícios, e é obreiro, e é pastor, está se sentindo sozinho, está passando por esse vale, viu o que aconteceu com os pastores, tem acontecido, por favor, está aqui o meu e-mail, me mande uma mensagem, nós vamos conversar. Em menos de 24 horas, a caixa de e-mail dela estourou de pessoas pedindo ajuda, ao ponto dela colocar um outro pedido nas mídias de pessoas particulares, de pastores como eu e outros, dizendo assim: se vocês conhecem psicólogos cristãos, me indiquem alguém que possa dar assistência de graça. Porque eu estou aqui com quase 500 pessoas que querem desistir de viver e são pastores ao redor do Brasil, que não tem com quem conversar. Há um surto de desespero. Por isso, em nome de Jesus, não se tranca.
Vamos nos vigiar, vamos nos policiar. Você senta do lado da pessoa todos os dias. Você que é mais amigo das pessoas, você conhece elas. Eu sei que não dá para detectar tudo, eu sei que não dá para entender tudo. Eu sei que ninguém tem uma bola de cristal. Mas vamos orar a Deus para que o Senhor nos deixe mais sensíveis. Às vezes as pessoas não querem que você vá lá e resolva o problema delas. Às vezes elas só querem um abraço. Às vezes só querem um ombro amigo. Às vezes só querem que você diga para ela: eu estou aqui do seu lado. Gente, em nome de Jesus, não deixe o desespero vencer você. Não deixe o inimigo roubar o seu dom mais precioso, que é a sua paz. Se não deu certo hoje, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. Amanhã as coisas podem melhorar. E se não vier amanhã, vai vir depois de amanhã. Mas em nome de Jesus, tenha paciência. Em nome de Jesus, vamos nos unir com a igreja, vamos ser um coração de verdade. A unção de Deus, a glória de Deus, a chamada divina não nos blinda do sofrimento. Eu mostrei para vocês Elias. Posso mostrar para vocês Jesus, o Filho de Deus, que veio do céu com uma única missão: morrer por mim e por você na cruz. Na noite em que ele foi traído, ele estava dentro de um jardim, gemendo. Você vai ver Jesus gritando: se for possível, passa de mim este cálice. O que é isso senão a fraqueza humana? O que é isso senão a angústia humana? Você vai encontrar na Bíblia o profeta Jeremias implorando a Deus a morte, porque ele teve uma morte muito lenta. A morte de Jeremias foi uma morte horrível. Ele morreu com pneumonia, ele morreu com tuberculose, ficou preso anos em um calabouço. Ele orava a Deus para que a morte viesse, a morte não vinha. Viver não é fácil. Viver é uma aventura. Viver com Jesus não é fácil. Imagina viver sem Jesus. Quantas vezes vocês me viram pregar aqui, quando nós somos atacados pela mídia social ou pela imprensa, quando ficamos sabendo que um ator se matou, uma atriz se matou, aí vem as pessoas e começam a tentar achar um problema. Não, o problema foi dinheiro, o problema é isso, o problema é doença. Não, não é isso. Esses são indícios de problemas. O problema está dentro da pessoa. Porque tem pessoas que não têm o que comer e morrem, mas morrem de fome. Não vão lá e se matam. Isso é de pessoa para pessoa. Então não tente procurar culpados. Eu disse essa palavra no dia do velório, porque eu vim de Brasília orando. Foi Deus, eu fiquei em choque. E o Senhor me deu duas palavras. O Senhor disse: não há culpa e não há condenação, só há dor. Só que a dor passa, a dor ameniza. Hoje nós estamos aqui, coração partido. O tempo vai passar, essa dor não vai nos deixar nunca, mas ela vai atenuar. Nós vamos aprender a conviver com ela. Vamos ter que lembrar das memórias, das lembranças. Vamos lembrar das lindas pregações. E vamos seguir em frente. E vamos pedir a Deus força para a gente vencer. Porque eu acredito que Deus não nos abandonou. O exemplo está aqui, a igreja está cheia nessa noite. É sinal que as ovelhas não se perderam. É sinal de que talvez a estratégia do diabo não tenha funcionado. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas de outras igrejas e outras pessoas que não conhecem nada ficam dizendo: olha, cuidado com aquela igreja, porque se até o pastor... Essas pessoas não são humanas. Essas pessoas não são seres humanos, são monstros. Porque uma pessoa que não sabe lidar com a dor do outro, essa pessoa precisa renascer. Então, em nome de Jesus, vamos sair daqui como uma família. Vamos hoje nos amar mais. Vamos pedir mais perdão. Não deixe o sol passar sobre a sua ira. Não durma brigado com o pai, não durma brigado com a mãe, não durma brigado com o marido, com a esposa. Vamos tentar levar o cristianismo mais a sério. Vamos tentar cumprir as missões que o Senhor Deus deixou para nós. Viver é uma agonia insistente e incessante. A Bíblia Sagrada diz que aqui não é o nosso lugar de descanso. O nosso lugar de descanso está na eternidade. E eu sei que mais cedo ou mais tarde a gente vai. De um jeito ou de outro a gente vai. Essa semana foi uma semana horrível. Eu perdi muitas pessoas amigas. Perdi um pastor lá nos Estados Unidos. Pastor Luiz, pai do Luizinho.
do Claudinho, amigo nosso. O pai dele, novo, o pai dele foi capa da revista Época, há alguns anos atrás, um dos brasileiros que ficou milionário nos Estados Unidos da América. E de repente o pai dele perde tudo. Ao perder tudo, perdeu junto a família. Quando a família foi embora, o dinheiro foi embora, startou dentro dele um câncer, porque a mágoa gera câncer. O câncer matou ele essa semana. Não tinha 50 anos de idade. Então, a vida é assim, gente. Quando a gente nasce com uma plaquinha aqui, ó. Prazo de validade. Nós fomos feitos com o dia de nascer e sabemos já que um dia vamos morrer. Nós, como igreja, cremos no arrebatamento. Mas se não formos arrebatados, nós iremos no enterro de todos os que estão aqui. E isso não pode nos fazer desanimar, de um jeito ou de outro. De tragédia, de doença, de velhice, o ser humano vai. O que importa não é ir. O que importa é com quem ir. E o crente tem Jesus para acompanhar ele. E eu tenho certeza que o anjo do Senhor vai nos dar força. Que o Espírito Santo vai acalmar essa tempestade. Que hoje nós vamos sair daqui pensando um pouquinho mais na vida. Vamos cuidar mais dos nossos filhos. Vamos cuidar mais dos nossos amigos. Vamos cuidar mais da nossa família. Vamos dar valor às coisas pequenas. Eu li essa semana uma carta escrita por Steve Jobs. Aquele homem que inventou isso aqui, ó, o iPhone. Morreu com pouco mais de 50 anos. Um câncer matou ele. Ele fez uma carta antes de ir embora e ele disse assim na carta: um relógio que custa $30, que dá R$100, mostra as mesmas horas que um relógio que custou $3.000. Um carro que custa $5.000, R$15.000, me leva no mesmo lugar que me leva um carro que custou $1 milhão, como uma Ferrari. Ele disse: com todo o dinheiro que eu acumulei, eu não posso comer, porque sou proibido pelo médico de poder comer, para que eu possa viver um pouquinho mais. E ele disse assim: de uma coisa eu tenho certeza, somos amados quando nascemos e somos amados quando morremos. O que importa é o que você vai fazer entre esses 2 dias, entre o dia que você nasce e o dia que você morre. Entre o berço e o caixão, você vai ter que administrar. Não dá para agradar todo mundo, não dá para salvar todo mundo, não dá para curar todo mundo, não dá para ser o que as pessoas esperam da gente. Somos seres humanos, temos fraqueza, o nosso corpo é fadado ao fracasso. Somos maus por natureza, somos maus, lutamos pela nossa sobrevivência, somos egoístas, vivemos por nós. Se estivermos eu, você e mais alguém dentro de um barco, e o barco for afundar, o nosso amor vai durar até quando começar a agonia, porque vai começar uma briga para ver quem joga o outro primeiro dentro do rio, porque assim é a vida. Então não se escandalize com as coisas que acontecem ao seu redor. Jesus, passando por aqui, deixou um conselho, e talvez tenha sido esse conselho que me segurou na fé até hoje: não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, olhe para mim. Olhe para o autor e consumador da nossa fé, porque em Cristo não há dúvida e não há sombra de variação. Pode aquela que amamenta esquecer o filho, mas o Senhor que te fez não te esquece jamais. Pode o seu pai e sua mãe te abandonarem, pode a sua esposa olhar para você e falar: amaldiçoa o teu Deus e morre, mas aquele que te chamou pelo nome, Ele está do seu lado. E Ele vai te ajudar. Força, força, catedral. Que isso seja um combustível para nós. Que isso nos faça compreender que como igreja nós podemos melhorar. Que como igreja nós podemos salvar almas. Porque é só isso que importa nessa vida. O resto é resto. Há um outro texto na Bíblia, e eu quero encerrar com ele. Não vou nem ler. Está no 2º livro de Samuel, no capítulo 12. Quando o rei Davi sepultou o seu primeiro filho, a Bíblia diz que quando a criança adoeceu,
Davi jejuou por 7 dias. E todos os dias ele orava e jejuava. Acordava de manhã, perguntava para os empregados: como é que está o menino? Está pior do que ontem. E ele continuou jejuando e orando. No final do 7º dia, a Bíblia diz que o rei Davi estava num canto do palácio. Os empregados, com medo de falar para ele o que aconteceu, ele saiu de onde estava e perguntou para os empregados: o menino morreu? E os empregados disseram: sim, ó rei, o menino morreu. Eles esperavam que Davi tivesse uma crise. Eles esperavam que Davi pulasse de cima de algum lugar, que Davi desse com a espada no seu ventre. Eles esperavam uma tragédia, por isso não queriam contar para Davi. Mas não foi isso que Davi fez. A Bíblia diz que Davi se levantou do chão, tomou um banho, trocou de roupa, se alimentou, entrou dentro da casa de Deus e fez um sacrifício de oração. E depois que ele orou bastante, ele foi lá visitar a esposa dele. Abraçou a esposa porque ela havia perdido um filho. E disse para ela: estamos vivos. A vontade de Deus, ainda que não compreendamos, é a vontade de Deus. Nem tudo na vida do crente ele tem que entender. Tem coisas na vida do crente que ele tem que aceitar. E mais tarde, o Senhor presenteou Davi com outro filho, que foi Salomão. E Salomão reinou em Israel. Um Deus levou, o outro Deus amou. Eu aprendo na história de Davi que a vida continua. A vida continua. Tragédias como a que nós estamos vivendo, a gente só vê na casa dos outros. Quando a gente assiste televisão e vê falar que alguém tomou um tiro, que alguém foi assaltado, o crente fala misericórdia e diz: na minha casa não, porque o anjo do Senhor protege. Até que a nossa casa é descoberta. Até que o infortúnio acontece com a gente. E aí fica a pergunta do crente. E essa é a pergunta que mais nos tortura. E é uma pergunta que não tem resposta. Por quê? Por que sofre o justo? Não sei por quê. Mas eu tenho que acreditar que na vida do crente, tudo o que acontece, ou Deus manda, ou Deus permite. Vou repetir. Na vida do crente, ou Deus manda, ou Deus permite. Nos dois casos, seja feita a vontade dele. E nós que aprendamos a viver, conviver, nos levantar e dar a volta por cima. E mostrar a Jesus que nós o amamos, não por aquilo que ele pode nos dar, mas por aquilo que ele já nos deu. Não servimos a Jesus pelos milagres. Não servimos a Jesus porque ele vai nos livrar do acidente, da morte. Nós servimos a Jesus porque ele morreu na cruz do Calvário por nós. O sacrifício foi feito. Nossas dívidas foram pagas. Nosso nome está inscrito no livro da vida. A trombeta vai tocar. Se ela não tocar para todo mundo, ela vai tocar para um de nós. Como a trombeta tocou para o pastor Rafael. Era a hora dele. Que Deus nos dê força para continuarmos firmes e aguardar o que ele tem para nós. Termino aqui enfatizando e pedindo a todos vocês, em nome de Jesus, não fiquem sozinhos. Reparta o seu fardo. Reparta a sua carga. Reparta com um amigo, reparta com o irmão, reparta com o pastor, reparta com os obreiros. Em nome de Jesus, não fique enclausurado, não fique trancado, não fique solitário. Se você conhece pessoas na sua família que têm indícios, porque existem indícios. A pessoa não faz isso da noite para o dia. Se você conhece os indícios, se você vê que a pessoa está, procure ajuda profissional. Ei, olhe para mim. Procure ajuda profissional. Não é vergonha para o crente procurar um psicólogo. E se for preciso, o psicólogo vai encaminhar para um psiquiatra. Não é vergonha. Jesus cura, pastor, cura. Ele pode curar, mas a medicina também é um milagre. A medicina é uma bênção que Deus deu ao homem. A ciência multiplicada. O homem usa a medicina para ajudar o próprio homem. Procure ajuda profissional. Olhe para o seu filho, olhe para a sua filha, vê se ele fica muito isolado, trancado em casa. Se puder,
sente com ele. Deixa eu dar uma palavra a todos vocês. Por pior que seja a caca, a desgraça que tenha acontecido com você, por pior que tenha sido o deslize, por pior que tenha sido o erro, não faça uma besteira. Procure o pai, procure a mãe, procure um amigo, procure o pastor. Não faça loucuras. Esses dias um pastor amigo meu, a filha dele se suicidou porque ela engravidou sem casar. O pai muito severo com a família, ela com medo de contar para o pai, com medo de trazer vergonha, foi e se matou. Ficou pior, porque agora vem a culpa sobre o pai, sobre a mãe. Então, em nome de Jesus, por favor, você que está aqui dentro, a nossa igreja prega sobre isso quase todos os dias. O sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo e qualquer pecado. Errar é humano. O justo cai até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o põe de pé. O inimigo sairá contra ti por um caminho, para te acusar dos seus pecados. Mas se o sangue de Jesus estiver sobre você, por 7 caminhos, o inimigo fugirá de ti. Se vierem 11.000 demônios de acusação sobre você, e você resistir com o sangue de Jesus, 1.000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro lado, e você não será atingido. Porque nada pode te separar do amor de Cristo. Nada. E não existe aqui um santo que possa julgar o outro, porque o outro é pecador. Então, jovem, adolescente, principalmente vocês, olhem para mim. A geração de vocês é a geração mais cobrada, é a geração que mais sofre, é a geração bombardeada com informações. Isso está tirando a vida do ser humano. 24 horas essa porcaria de internet, 24 horas nessa desgraça de telefone, 24 horas em WhatsApp, Facebook, Instagram, 24 horas olhando a vida dos outros. E se comparando, ela é bonita, eu não tenho a roupa, eu não tenho a beleza, eu não tenho a comida, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. São mensagens que vão sendo mandadas para dentro do seu coração. E as pessoas começam a fazer comparação. Daqui a pouco, um infortúnio. Converse mais com a sua mãe, converse mais com o seu pai. Se o seu pai e sua mãe são pessoas que não podem te entender, procure aqui o seu pai e sua mãe espiritual, procure a igreja, procure pessoas que estão aqui que podem te aconselhar. Nós vamos encontrar um jeito. Só não se dá jeito para a morte. Para o resto, eu repito, o resto é resto. Se você está endividado, pelo amor de Deus, não faz uma besteira. Já vi gente fazer. Já vi pessoas fazerem um plano de saúde, ou melhor, um seguro, e depois, não, eu me mato, o seguro paga as minhas dívidas. Dívida nenhuma é maior do que a sua vida. Então, em nome de Jesus, que nesta noite, você entenda que Deus é Pai, e não é um padrasto ruim. Deus é Pai, e o Pai está do nosso lado. Se ontem você ficou cheio do Espírito Santo, eu te dou os parabéns. Se ontem você orou e o fogo caiu, eu te dou os parabéns. Se ontem você pregou e o céu desceu, eu te dou os parabéns. Mas no dia seguinte, não se tranca numa caverna. Elias não se tranca numa caverna. Você não está sozinho. No decorrer do texto aqui, se a gente fosse ler, a gente ia ouvir Deus falar assim para Elias, porque Elias gritou com Deus: só eu fiquei, Senhor. E Deus diz para ele: Elias, não, tem 7.000 que sofrem igual você, que estão escondidos, e eu não tenho deixado faltar o pão para eles. Tem 7.000 profetas escondidos, que eu mando todo dia o pãozinho na mesa deles. Era a maneira de Deus dizer assim: Elias, seu sofrimento não é único. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Não seja egoísta. Somos uma família cheia de defeitos. Somos uma família que briga, que chora, que xinga, que bate, que vira a cara, mas que está sempre junto, um do lado do outro. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos proteja. Que através dessa palavra, Deus tenha te renovado, tenha te fortalecido e tenha te dado força para que você possa continuar de pé.
Se você gostou dessa palavra, deixe o seu comentário, compartilha e nos siga para que você possa ver cada vez mais os vídeos que a gente colocar no canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.